Bom, Marcos, o que vem a ser o evangelho orgânico? De onde veio essa designação? Paz seja com todos. Vamos discorrer sobre o evangelho orgânico. O que vem a ser orgânico? Orgânico, no sentido do evangelho, significa vivo. Nós vemos, irmãos, o evangelho teorizado e o evangelho orgânico. O evangelho teorizado é esse convencionado teologicamente, né, com todas as suas nuances, com seus idealistas, com as suas interpretações, com as suas ciências, com as suas formas de interpretar. Isso é o evangelho convencionado, teórico. O orgânico é o vivido pela pessoa. O evangelho orgânico é uma coisa nova? Não, ele sempre existiu. Antes que existisse mundo, a Boa Nova sempre existiu. Há quem diga que, quando aparece nas Escrituras Deus cobrindo o homem e a mulher com a pele, que ali foi feito um sacrifício de um animal e, aquela pele daquele animal serviu como roupa, como cobertura para Adão e Eva. Isso é evangelho, né? Que alguém se sacrificou para cobrir o homem, certo? Então o evangelho ele é antigo, orgânico, vivo, vívido. Ele é pregado por Paulo, ele é pregado por Jesus, ele é pregado por Abraão, por Moisés. Jesus fala boa nova. A boa nova é a revelação da nossa filiação, que todos somos filhos amados de Deus. Essa é a boa nova, essa é a verdade. O homem, o pecado original dele foi se sentir separado de Deus, desconfiou de Deus, se desorganizou, se separou de Deus, se sentiu separado. Ora, a vida é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É impossível nós nos separarmos de Deus. Mas é possível nós nos iludirmos e sentirmos que somos separados de Deus. E vivemos uma vida aparentemente separada de Deus. A manifestação dessa vida é o que nós vemos, como Paulo disse, os homens naturais, os homens carnais, que não sabem as coisas do Espírito, que não têm uma vivência orgânica com Deus, consciente. Muitas vezes vive só de teoria, teoriza tudo. Se os irmãos vê preterismo, futurismo, calvinismo, arminianismo e por aí vai. É tanta coisa, eu confesso para os irmãos que não me interesso por essa parte, porque o meu ser, a minha alma, pede uma vivência orgânica. Então, eu vou mostrar para os irmãos que evangelho orgânico é uma forma de dizer o evangelho vivenciado, vivido. Não é nenhum novo evangelho que está se pregando. E eu vou mostrar para os irmãos que Jesus falava dessa forma. Vamos aqui em João 14. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, deixa eu dar isso. Será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas Tadeu, né, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha aí, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha aqui o orgânico aqui, ó.
uma vivência, morada, interiorizado. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, outra coisa orgânica que está em nós, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Outra passagem. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conhecereis também o Pai. Desde já conheceis e tendes visto. Olha o orgânico aí, ó. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conhece. Isso é orgânico, é vivenciar o Pai em si. Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu disse, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ah, sim, Jesus, sim, estava no Pai. Não, irmão, continua a leitura, não fica no texto, vai para o contexto. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, que quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Então não é só Jesus, pois eu vou para o Pai. O que pedides em meu nome eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir algo em meu nome, eu farei. Então, os irmãos vê, é orgânico. Vocês também farão as mesmas obras que eu faço e a fará maiores ainda, porque vocês não têm uma vida teórica, vocês experienciam. Vamos interromper esse compartilhamento e vamos para outro compartilhamento. Mas, Cairo, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Ou seja, quando você cai num erro, você crucifica o Filho de Deus em você. Se ele estivesse no além, o teu pecado não afetava, mas como você e o Pai são um, os teus erros crucificam de novo, desonram o Filho de Deus em você. Isso é orgânico. Vamos para outra parte aqui. Gálatas 2. Já estou crucificado com Cristo, isso Paulo falando. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o evangelho orgânico, não tem nada novo, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Vamos para outra parte aqui. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus. Isso daqui ele falou quando eles pegaram em pedra para o matar, porque ele se dizia filho de Deus. E ele perguntou, por que queres me matar? Porque você está se dizendo filho de Deus, igual a Deus. Aí ele respondeu, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Olha aí, ó. E isso não foi dirigido para Jesus, foi dirigido para aquelas pessoas, pois se a lei chamou Deus, aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Entendeu, irmãos? E o Salmo está bem claro, vós sois deuses e vós outros filhos do Altíssimo. E Jesus responde para eles, não só eu, vocês também são filhos de Deus. Estão entendendo, irmãos? Outra palavra, Mateus. Vamos compartilhar essa tela.
Guardai-vos de fazer a vossa esmola. Isso ele diz aqui quando ele fala sobre a oração. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que já recebeu o seu. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Isso é orgânico, tem uma experiência com Deus, uma experiência com Deus. O evangelho te remete ao teu interior, à tua comunhão, à tua unidade com Deus. E orando não useis de vã repetições, né? E ficam sempre pedindo as mesmas coisas, né? Não você assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Como ele disse, buscai o reino. E, assim, e ele ensina isso e prova isso na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu já está chamando todos de uma família só, de um Pai só. Somos todos irmãos, filhos de um Pai só. Santificado seja o teu nome, é glorificado, honrado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, o que, que é isso? Venha o teu domínio, presida sobre nós, reine sobre nós, tome a frente e a direção da nossa vida. Faz a tua vontade na terra, aqui e fora, como é no espírito, no céu. Né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Porque o Pai, ele perdoa aquele que perdoa, porque é orgânico. Então, irmãos, não é o irmão Marcos ou ninguém que está inventando um novo evangelho, certo? Eu deixei até aqui vou compartilhar aqui, o que é orgânico. Relativo ou pertencente a um ou mais organismo de um ser vivo. Então, significa é um evangelho vivo, não teorizado, não repetido pelos outros, vivenciado, tá? Isso que é o evangelho orgânico. Você tem uma vivência. Nós, aqui no canal, e eu trouxe o irmão Arlindo também, da Tua Graça Me Basta, não estamos falando de uma coisa nova, estamos falando de uma coisa que é antes que o mundo existisse. Que é a única coisa que é válido, aquilo que é vivenciado, não o que é teorizado. Então, quando a pessoa fala, quando você está falando em vivenciado, e a pessoa vem e fala assim, você já leu não sei o quê, já leu não sei o quê, a pessoa ela sempre ela remete a alguém que fez uma interpretação ou outra interpretação, nunca ao que ele vivenciou. Né? Até aquele que fala contra isso que nós estamos falando aqui, evangelho orgânico, ele mesmo é um repetidor daquilo que lhe foi ensinado. Nada veio dele mesmo. Aí ele falou, aí a pessoa falou, mas nós ouvimos de alguém. Você, olha, presta atenção. Quando aquela mulher de Samaria viu e ouviu o Senhor, ela foi lá na cidade e anunciou. As pessoas foram lá e constataram. Quando eles voltaram, eles falaram, realmente ele é o Cristo, né? Realmente é o Cristo. Aí ela falou, não vos falei? Não, não, não é por vossa fala, é porque nós fomos lá e constatamos. Então, isso é orgânico, não é porque os outros falaram. Quer ver, irmão, agora, para encerrar, essa é para encerrar com chave de ouro. Jesus para num parêntese e disse, o que dizes os homens, ou que dizem os homens que eu sou? Aí eles começam a falar profeta, Elias, isso, aquilo outro. Tá bom. Isso é o que dizem, os livros dizem, os autores dizem, as pessoas dizem, o teu vizinho diz, seja quem for, disse. E você? O que você diz que eu sou? É isso que interessa. E você?
O que você diz? Para de teorizar. Para de fugir de si mesmo. Por isso, irmãos, eu não sou nenhum guru, não. Eu remeto a pessoa ao mergulho interior, a encontrar Deus nela, o Cristo nela. Isso se pode dizer evangelho orgânico, é isso. É vivenciar Deus. O que dizes você que eu sou? Quando Paulo, se alguém vos pregar outro evangelho, que não seja esse quem? Esse que ele mesmo disse, já não sei se sou eu ou é Cristo que vive. Ou melhor, é Cristo que vive. E eu já fui crucificado com ele. E a vida que eu tenho, mesmo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, já vivo como filho de Deus. Isso é orgânico, não é teórico. Não está seguindo uma linha de pensamento calvinista, arminianista, preterista, futurista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, reino de Deus, reino do céu, reino de não sei das quantas, escatologia isso, escatologia aquilo, teologia isso, teologia aquilo. Não. Você está vivendo organicamente, vivenciando as coisas de Deus. E eu não estou teorizando aqui, tanto é que senti de chamar agora, para encerrar, que me beneficiei com essa consciência do evangelho orgânico ou vívido em mim. Já contei, mas muitos não sabem, não ouviram ou não viram, porventura, esse vídeo que eu fiz a respeito e contei isso que eu chamo de uma obra de Deus em mim. A minha família, todos, sofrem de problemas renais. Minha mamãe faleceu com falência renal. E podemos dizer que era até genético. E isso se manifestou em todos, indistintamente. Todos meus irmãos sofrem esse problema, minha mamãe sofreu. E lá atrás, 35 a 40 anos, era mocinho, novo, uns 20 anos. Tive a minha primeira cólica renal e nem sabia o que era cólica. Nem sabia o que estava acontecendo comigo. Quando fui tomado pelaquela dor lancinante na região lombar, quem já teve sabe, existe afirmado até pela ciência que essa dor ela supera a dor do parto, que eu acho que é uma das, talvez eu pensaria que era a pior, mas alguém já disse isso, a ponto de alguém às vezes desmaiar, perder a consciência devido à dor ser tão forte, as pontadas fortíssimas. Comecei a sentir, aquilo foi aumentando, aumentando, de uma forma estrondosa. O sangue fugiu da minha face, eu geralmente sou assim meio vermelhinho, como os irmãos estão vendo, fugiu e palideci. Meu cunhado, que sofria a enfermidade, me viu daquela forma e já entendeu que eu estava vivendo uma cólica renal, alguma coisa desse tipo. E eu, até aquele momento, não sabia o que estava acontecendo. Só soube naquele momento. Ele falou, é cólica, é pedra, é pedra. Eu vou lá buscar o carro para te levar para o hospital. Nessa que ele foi buscar o carro para me levar para o hospital, eu encostei assim, já exausto, fadigado com aquela dor, né? Quase desfalecendo, no batente da porta, quando me veio. E eu já estava experienciando isso que eu estou falando para os irmãos, evangelho orgânico, vívido. Eu quero dizer para os irmãos que logo o primeiro contato que eu tive com as escrituras sagradas, com essa busca em Deus, e eu
me interessei muito pelas curas e desejei muito experienciar. Por quê? Porque isso é vívido. Então, naquele momento, me veio as palavras que Jesus usava corriqueiramente. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Quando terminei de falar essa frase, isso eu não vou falar para os irmãos agora repetir essa frase para receberem alguma cura. Isso foi orgânico, foi do momento, foi inspiração, foi vívido. Não foi uma coisa que alguém falou para mim, olha, fala essas palavras que dá certo. Não, foi uma inspiração daquele momento. Mas o irmão repetiu as palavras de Jesus. Alguém já escreveu que Jesus repetiu muitas palavras de outros, mas só que ele repetiu com vida. E é isso que é importante. O problema não é você repetir. O importante é, se você repetir, é repetir com vida, orgânico. A dor desapareceu, como se nunca tivesse existido. Foi essa a sensação. Meu cunhado voltou, já estou com o carro aí. E eu falei para ela, você não vai acreditar, não estou sentindo mais nada. E ele, como conhecia, vivia a experiência dessa enfermidade, falou para mim, não, fica-te em paz, vamos para o hospital, é assim mesmo, você tem uma pedra que ela, de vez em quando, ela revoloteia, ela faz os movimentos dentro dos rins e ela sai rasgando as paredes. Isso provoca as cólicas. Então agora ela estacionou, ela está quietinha. Eu falei, se você está dizendo, então vamos. E tinha que ir mesmo, porque eu tinha que constatar o que tinha acontecido. A ciência é maravilhosa por isso também, para constatar as obras de Deus. Quando chegamos lá, como eu falei para os irmãos, não sentia mais nada, e falei que estava com uma cólica, meu cunhado tinha dito que era uma cólica renal. A médica pediu para mim fazer o exame de urina. Eu fui lá no sanitário, ela me deu, né, o potinho. Eu fiquei impressionado quando vi a urina, uma urina esbranquiçada, leitosa, e um pó que precipitava. Não sei se os irmãos estão entendendo. O irmão pega um copo de água e derrama o sal e o sal vai precipitando no fundo do copo. Era mais ou menos isso. E levei a ela olhava para mim assim, impressionada, impactada, e perguntou se eu tinha tomado alguma coisa. Eu falei, não, doutora, não tomei nada. Então ela falou, pois é, você tinha pedra, mas pelo que eu estou vendo aqui, ela implodiu. É esse pó que está precipitando dentro do copo. Como que foi feito isso? Os irmãos entenderam? Então, não são teorias, são vivências. E isso na vida financeira, em curas, em mim e nas pessoas, em todos os sentidos, aflições, diante de manifestações espirituais, sempre vivenciei, tive essa felicidade de vivenciar, e não teorizar, vivenciar esse evangelho maravilhoso, essa boa nova, que não é tão nova assim. Ela é nova no sentido dos homens ter se entregado às notícias velhas. Então, os homens se derramam nas notícias velhas, gostam de impressionismo, de fofocas, de contender, de se achar melhor do que os outros, mas viver intensamente, com vida. Se tiver que repetir, mas repetir com vida o que está proposto nos evangelhos,
poucos são aqueles que vivenciam, que se conscientizam dessa mina de ouro, dessa fonte de águas viva, desse paraíso inesgotável. Sejam sempre abençoados. Fiquem com Deus.